Olá, meus irmãos, graça e a paz do Senhor. Hoje nós estamos começando o estudo da Palavra de Deus e temos como objetivo a gente trazer curiosidades bíblicas, textos complicados, de difícil entendimento, para poder aclarar a mente dos irmãos. E hoje eu quero falar a respeito do abandono de Jesus na cruz. Por que Deus abandonou Jesus na cruz? Isso mesmo. Cristo, no momento mais difícil da vida dele, na hora que ele precisava do Pai, ele foi abandonado. Em Marcos 15:34, Jesus pergunta a Deus por que ele o abandonou. Aquele era o momento mais agonizante, era o momento mais difícil de todo o ministério de Cristo. Era o momento que ele mais precisava do Pai. E é exatamente nesse momento que o Pai o abandona. O Pai deixa sozinho na cruz. Por que que Deus fez isso com o Filho? Porque Jesus ele disse: Pai, por que me abandonastes? O relato de Marcos ele mostra que pouco tempo antes da morte de Jesus, ele diz essa frase, é uma frase profunda, é uma frase que traz até um pouco de confusão perante os que estão ali na ocasião, assistindo a cena, e confusão para nós também. Então, a cena ele dá-se na hora nona, e Jesus ele clama em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Está lá em Marcos 15:34. Jesus diz uma frase, e ele diz essa frase, não é no hebraico, não é no grego, é no aramaico. Inicialmente, muitos confundiram, achando que ele estava chamando pelo profeta Elias. Está lá em Marcos 15:35, dizendo que o pessoal se confundiu. Devido ao som parecido das palavras e também por muitos acreditarem que o profeta Elias viria novamente em algum momento da história. Então ele cita o Salmo 22:1. Deus realmente abandonou Jesus Cristo? Essa é a pergunta que se faz. Sim, Deus realmente abandonou Jesus. Mas para a gente compreender essa questão, é preciso também compreender a ampla visão da missão de Jesus Cristo. Qual era a missão de Cristo? Era de ser o sacrifício perfeito que tira o pecado do mundo. Essa era a missão crucial do Senhor Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, Jesus precisou receber toda a maldição do pecado da lei. Isso mesmo. Onde foi que ele recebeu toda a maldição do pecado da lei? Na cruz do Calvário. Exatamente naquele momento que ele estava sendo crucificado, que ele estava precisando do Pai, todos os pecados dos passados, dos antepassados, do presente naquela hora e daqueles que ainda viriam, que é a nossa época hoje, pós-Cristo, né? Então a Bíblia explica que ele se fez pecado em nosso lugar. Segundo Coríntios 5:21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou, mas ele se fez pecador por nós, para que por ele viesse a justiça e nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, naquele momento, Deus olha para Jesus com o objetivo de sua ira. Quem deveria receber essa ira? Eu e você, nós. Mas o Pai jogou essa ira dos nossos pecados sobre Cristo. Essa foi a expiação. E assim Deus abandona Jesus nesse momento. O momento de um Deus santo que odeia o pecado, que não tolera o pecado, ele ia trazer toda a punição do pecado sobre Cristo. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou moê-lo. Deus, o Pai, ficou, ele se agradou por moê-lo, trazendo a enfermar quando dera a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Aí sim, diz o texto, que verá a sua posteridade se prolongar e os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ou seja, a crucificação de Cristo trouxe paz para mim e para você, por todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador.
De fato, Deus abandona Jesus, porque naquele momento houve uma separação entre o Jesus oferecido em sacrifício e o Pai, o Deus que desagrada inteiramente o pecado, e o Filho que foi entregue como expiação, sendo nosso substituto. Éramos para nós recebermos a ira de Deus, do Pai, mas Ele que recebeu em nosso lugar. Então Deus abandona Jesus, meus queridos irmãos, fazendo-se juiz para aplicar toda a ira sobre Cristo naquele momento. A ira que deveria vir sobre nós pecadores, mas de forma amorosa foi recebida por Cristo, porque foi a missão dele, para morrer em meu lugar e em seu lugar. Isso faz com que Jesus, que em todo o tempo estava totalmente em comunhão com o Pai, ele disse a Filipe, Filipe disse, mostra-me o Pai. Aí Cristo fez, como mostrar o Pai? Eu, o Pai, nós somos um. Teve esse momento de separação, que agora ambos estavam sempre juntos, Deus Pai e Deus Filho, mas agora ele se separa. Ele se separa num momento de muita dor de Cristo, não só da dor física, mas a dor de separar da comunhão com Deus e ser derramado sobre ele a ira. Nós não iríamos resistir. Imagina se eu e você tivéssemos nesse lugar, tivéssemos a ausência de Deus e a ira de Deus sobre nossas vidas. A gente não iria suportar. Jesus, de fato, estava só naquele momento, mas ele não permaneceu abandonado. O Jesus homem que nasceu para morrer em nosso lugar, ele estava enfrentando o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, ele fala sobre isso, que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Veja que isso tudo era para nós, mas ele recebeu. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras fomos sarados. Ele foi pisado, ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Agora a gente precisa ter em mente que a vitória de Cristo foi a vitória do Pai e foi a vitória do Espírito. Ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos tiveram a vitória. Por quê? Porque há uma comunhão plena entre os três. E é restaurada essa comunhão na morte de Cristo e a sua posterior ressurreição, que aí ele traz as exigências, né, de Deus de proclamar vitória sobre a morte e todos os inimigos. Portanto, hoje, se você morrer, você não morre, mas você vive, diz a palavra do Senhor. Se você foi enterrado, o corpo vai para a terra, mas o espírito vai a Deus que o deu. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida, para que você possa refletir, porque Jesus sofreu o abandono do Pai na cruz. Meu nome é Wesley Lima, eu sou pastor da Segunda Igreja Batista em Águas Claras, aqui em Brasília, Distrito Federal. Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.